meus amados, nós participaremos da Santa Ceia, mas eu gostaria de antes nós nos alimentarmos da palavra de Deus, e será de uma forma muito sucinta, prática, rápida, mas uma palavra de Deus para o nosso coração. E eu gostaria que você abrisse a Bíblia, se pode, estará sendo projetado também ali, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 18 e o verso de número 10. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, verso 10. E aconteceu ao outro dia, que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Amém. Essa é uma história extremamente conhecida, eu diria que da grande maioria de todos nós que estamos aqui. Até porque a história de Davi talvez seja a primeira que a gente aprende quando chega num ambiente de culto, especificamente as nossas crianças. E dentro da história de Davi, que é longa, e é uma história que também ensina muitas lições. Ensina o que a gente fazer, mas também ensina até o que não fazer. Ensina como proceder, mas ensina também como não proceder. Até porque a Bíblia nunca escondeu os defeitos dos homens. Pelo contrário, ela sempre expôs, num propósito de mostrar a falha dos homens, de um propósito de mostrar a dependência de Deus. E no caso dessa história, especificamente de Davi, não é diferente. Também o próprio Saul, todos nós sabemos o motivo pelo qual ele chega ao trono. Até porque o povo, quando pede um rei, Deus separa o Saul. E o Saul se estragou na caminhada. Também para mostrar que não é a cadeira, o poder que sustenta um obreiro de pé. Mas o que sustenta um obreiro de pé é o que diz o Salmo de número 23. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, a unção na cabeça do obreiro é que sustenta ele de pé, e não a cadeira que ele se assenta. Vale dizer que nesse tempo, estamos vivendo um tempo extremamente difícil, um tempo de muitas dificuldades relacionadas às lideranças, e de norte a sul, de leste a oeste dessa nação, e quiçá até de todo o mundo habitado hoje, as lideranças vivem uma crise sem precedente. Há poucos dias eu até disse a alguns irmãos de que talvez esta geração nossa seja a geração que mais dá trabalho para Jesus, porque não sei se teve pisando na terra uma geração que deu tanto trabalho para os céus como a nossa, considerando que como os trabalhos cresceram, as igrejas avançaram, os problemas também se potencializaram. E com isto tem a fúria do inimigo, e até por conta da proximidade do arrebatamento. Tudo isso faz com que a gente olhe para esses homens e a gente aprenda o que fazer, e aprende também o que não fazer. Então vale ressaltar aqui antes de prosseguir, que Saul não caiu de paraquedas no reino, que Saul não empurrou a porta e assentou no trono. Pelo contrário, quando a gente estuda a história dele, você percebe que a chegada dele ao trono foi uma ação divina, fazendo com que tudo parecia natural. Filho de um homem extremamente rico, pai, um criador de animais, filho único, a Bíblia define como um moço belo, um moço bonito, um moço inteligente, tinha todas as qualificações para fazer um grande trabalho. Mas a cadeira lhe fez mal, a posição lhe fez mal. E há um versículo na Bíblia que ele é assustador, é a mesma citação para Sansão. Sansão, diz o texto, e não sabia que o Espírito do Senhor se tinha retirado dele.
O de Saul também não é diferente, exatamente porque no verso de número 12, tem esta expressão: e temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Então o perigo de Deus se ausentar da nossa vida, ele é grande todos os dias, um risco, porém é uma tragédia quando Jesus sai de dentro de nós. Eu vou dizer algo que parece ser meio chulo, mas é importante relembrar o que já foi dito outras vezes. Quando Jesus está entrando em Jerusalém, busca um jumentinho, Jesus senta em cima dele e o jumentinho vira uma estrela. Durante todo o trajeto, o jumentinho pisa sobre ramos, sobre roupas e mantos que espalharam pelo caminho, até a hora que Jesus estava em cima dele. Quando Jesus desceu dele, ele voltou a pastar e voltou para o pasto de novo, continuou sendo jumento igual. Nós precisamos entender que se Jesus continuar em nós, no meio de nós e operando em nós, nós poderemos fazer muitas coisas para Ele. Agora, o dia que Ele se retirar de nós, irmão, você pode ter um terno de marca, um carro bom, você pode ter um caderno de esboço, você pode ter seguidores no Instagram, sei lá em quantas redes sociais for, você pode ter fama, deixar de ter, pode ser pastor de igreja grande, igreja pequena. No dia que o Senhor se retirar de você, acabou todo o projeto divino. Por que acaba? Porque a igreja ainda é santa. A igreja ainda é dele, a igreja ainda pertence para ele. E é tão grande o ciúme, entre aspas, me compreenda, porque quando fala ciúme se atesta algo ruim, mas o ciúme é um exagero no cuidado. Essa é a tradução para ciúme. Deus tem um ciúme tão grande da igreja, que todas as ações divinas ou a trindade se manifesta. Na criação do mundo, na Torre de Babel, e na visão de Isaías, a trindade sempre se manifestando. Mas quando chega Jeremias 3:15, que Deus está orientando a igreja, cuidando da igreja, salvaguardando ela dos maus pastores, aí ele diz assim: e vos darei pastores. Ele chama para ele a responsabilidade. Perceba que em todas as ações a trindade está presente, mas aqui ele chama a responsabilidade: sou eu que vou cuidar da igreja e vou dar o pastor para ela. Então hoje a gente vê as pessoas fazendo a igreja de império, fazendo a igreja de negócio, nepotismo dentro dela, e tantas inverdades, desvio de dinheiro, e esse escândalo que toma conta do Brasil, e a gente acaba sendo colocada no meio de todo esse processo, porque você chega num lugar e diz que é pastor, quem ouviu falar alguma coisa ruim, ele já tem uma tendência, fala que é evangélico, se ele viu alguma coisa ruim, ele tem uma tendência de analisar num pacote só. Mas eu quero lhe dizer que não se desanime, não se entristeça pelos escândalos. Jesus disse que teria muitos. Ele disse: é muitos escândalos que virão. Só coitado de por quem vier os escândalos, mas eles são necessários. Agora Deus manterá um remanescente santo na terra para glorificar o seu nome. Nas maiores crises, Deus sempre teve crentes adorando. O próprio profeta, quando reclamou: Senhor, eu fiquei sozinho. Sozinho, rapaz, tem 7.000 que não se prostrou. Então é bom a gente ter isso em mente. Você não é a última bolacha do pacote. Você não é a última Coca-Cola gelada no deserto, não. Se você parar, eu preguei aqui esses dias, se você parar vai fazer muita falta, mas o reino prosseguirá, porque o reino é de Deus, a igreja é dele, bendito é o nome do Senhor. E nesta visão, me veio ao coração este verso, porque aqui aparece duas armas que eu gostaria, ou dois objetos, dois instrumentos que eu gostaria de rapidamente considerar aqui com os irmãos.
Vamos, antes de prosseguir, considerar que ambos, Saul e Davi, foram rei de Israel. Saul, grande rei de Israel, e Davi, o pastorzinho de ovelhas, que por algumas cristocidência tem algumas semelhanças. Vamos analisar o nome dos dois. Saul, o seu nome significa pedido de Deus. Davi, o seu nome significa amado de Deus. Então todos os dois têm possibilidade de darem certo, porque nesse tempo os nomes eram relacionados ao dia a dia das pessoas. Ambos, segundo a Bíblia, tinham boa aparência. A Bíblia define Davi como ruivo, de belos olhos e formoso à vista. E define Saul como forte e muito bonito e alto, sobressaía a todos do ombro para cima. Então, se for por aparência, os dois têm tudo para dar certo. Outro detalhe, ambos foram ungidos pelo profeta Samuel. Ambos foram ungidos pelo profeta Samuel. E ambos reinaram 40 anos em Israel. Então os dois tinham tudo para dar certo. Mas neste verso nós temos uma informação muito interessante. Está acontecendo um episódio, as mulheres estão cantando, a gente não vai entrar no mérito até por conta do tempo. E aconteceu, diz o verso 10, que outro dia um mau espírito, e vamos fazer aqui um parênteses, um mau espírito da parte de Deus, ou seja, permitido por Deus. Permitido por Deus. Deus se retirou de Saul, e diz a Bíblia que quando sai a glória de Deus de um coração, e um demônio volta lá porque atuava lá, ele volta e ainda deixa a situação da pessoa muito pior do que era no seu estado original. Então o Davi ficou tão endemoniado que o demônio possuía o corpo dele, e você vai ver ali que, se fosse na atual dispensação, ele falaria em línguas e interpretaria as línguas que estava falando. Porém, o espírito mau fazendo isso, ele profetizava. Só que quando isso acontecia, o Davi pegava a sua harpa, tangia ela, e quando ele tocava ela, o espírito saía e o Saul ficava liberto daquele demônio. O detalhe é que a Bíblia conclui o verso de número 10. E Saul tinha na mão uma lança, ao passo que Davi tinha uma harpa. Por isso que Apocalipse 3:11, a Bíblia nos orienta: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos, de uma forma bastante rápida, definir aqui qual é o instrumento que estamos usando e que temos em nossas mãos. A lança na mão de Saul mostrava um coração amargurado, um coração entristecido, porque o rei trazia na mão uma lança e não o cetro, e não uma possibilidade de condução ao povo até diante da maneira como Deus o colocou ao trono. Mas ele trazia na sua mão uma lança. Olha o risco, o homem endemoniado, o demônio possuindo ele, e ele com uma lança na sua mão. Ao passo que Davi tinha nas mãos uma harpa, e a harpa na Bíblia tem o símbolo de alegria. Enquanto Saul tem uma lança que revela um coração amargurado, o Davi está esbanjando alegria. Como Saul, todas as pessoas amarguradas de espírito têm uma tendência de se fecharem, se armarem, e a arma que alguém amargurado de espírito normalmente usa é a lança. Ele ataca para se defender. Isso para um obreiro é um crime. Isso para um obreiro é um perigo. Isso para um obreiro é um problema extremamente grave. Por quê? Porque o púlpito é um lugar de exposição da palavra, de orientação ao povo.
É um lugar onde as pessoas que sobem na plataforma e usam esse espaço para poder falar aos senhores, o faz no intuito de orientar a adorar, a glorificar, a bendizer, e isso a gente já viu aqui essa tarde. Mas quando o púlpito vira uma base para o ataque, e às vezes nem só o púlpito, mas às vezes até pessoal, ou em reuniões mais particulares, se este obreiro tiver na mão uma lança, corre o risco de causar um impacto e causar um mal, talvez irreparável, para o povo que está sob o seu comando. Até porque, veja como é sério, a Bíblia diz que a tristeza na alma do homem faz secar até os seus ossos. Provérbios 17, 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Salmo 32, verso 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. A possibilidade de cura pela alegria, ela é confirmada pela ciência. As pessoas amarguradas, as pessoas entristecidas, elas tendem a trazer esta influência para o ambiente onde eles vivem. Como é terrível você conviver com alguém que deita e acorda amargurado. Você nunca sabe se ele está chorando ou se ele está murmurando, porque a sua fisionomia não muda. Ele o tempo todo tem uma tendência de uma amargura no coração, trazendo sempre dificuldade para aqueles que lhe cercam. Mas como é nobre e como é bom, quando você se aproxima de alguém, e possivelmente numa hora difícil do dia, numa hora ruim de uma atitude, de uma decisão, e você encontra alguém que está alegre de espírito, alguém que está cheio de alegria no coração, o aperto de mão dele é diferente, o sorriso dele é diferente, o olhar dele é diferente, e a ciência prova que a alegria é um remédio. Quando alguém sorri, eu não sou médico, viu? Eu vou ler. Quando alguém sorri, as contrações do rosto movimenta 28 músculos só na face. Gera uma onda vibratória nos nervos da cabeça, vibra o tórax e se espalha vibrando por todo o corpo. Relaxa os músculos, os nervos, os órgãos, enfim, todas as células do nosso organismo. As endorfinas se distribuem pelo corpo, propicia relaxamento orgânico e emocional, melhora o sistema imunológico, aumenta a defesa orgânica contra vírus, bactérias, regula o tônus vascular, a pressão arterial, protege o coração contra o infarto. E eu vou até parar aqui, porque é muito bom sorrir. Portanto, quando rir, ria para valer, pois rir é um ótimo remédio. E já que estamos no ambiente cristão, rir é um santo remédio. Aleluia. Glória a Deus. Da mesma sorte que isso a medicina mostra, a Bíblia já vem orientando há mais de 1000 anos antes de Cristo. Salomão profetizou, e a gente já leu, Provérbios 17, 22, que o coração alegre serve de bom remédio. Mas olha o que escreveu Neemias no meio da maior crise em que ele enfrentou em Neemias 8 e 10. A maior crise existente, e ele escreve isso. Disse-lhe: mais ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si.
porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aleluia. Dá para dar um sorriso aí? Deixa eu ver. Daqui eu olho para todo mundo aí. Eu sou Vicente, não sou vidente, mas olhando daqui eu consigo ver uns coraçõezinhos amargurados, coisa assim. Mas eu estou vendo também sorrisos lindos. E eu sei que talvez só o pensamento assim, meu Deus, agora o pastor começou a falar, não vai parar de falar mais. Até 10 horas nós para aqui. O prefeito chegou, hoje ele não tem outro compromisso, né, prefeito? Muitos. Vamos prosseguir. Bem, todos os que olhavam para Saul, a visão que tinha era da lança. Ele é o rei, o demônio toma conta dele, o Davi, ao tocar a harpa, ele se sente melhor, o demônio sai, mas a lança está na sua mão. Como rei, ele teria que ter na mão um cetro, mas o que ele tem na mão é uma lança. Deduzindo que quem tem na mão uma lança, o seu coração odioso não tem outro pensamento: tirar a vida de alguém. Prova disso é que na Bíblia, por pelo menos 2 vezes, ele joga a sua lança contra Davi. Numa delas, inclusive, até um pedaço da roupa ficou cravada na parede. Já Davi, quem olhava para ele, via uma harpa. E se a harpa fala de música, fala de alegria. Quem que criou a música? Deus. Se Deus criou, é perfeita. Bendito é o nome do Senhor. Então, quando você tiver condição de analisar a sua história de vida, dê uma olhada para a sua mão. Veja se tem uma lança, ou veja se tem uma harpa. Você já pensou se a gente resolvesse os nossos problemas, na sua grande maioria, cantando, glorificando a Deus e não atacando para se defender? A lança na mão de Saul mostrava quão áspero e agressivo ele era. Por sua vez, a harpa na mão de Davi revelava o quanto Davi era uma pessoa amável. Nesse tempo em que vivemos de correria, falta de tempo, agressividade das atividades, a gente precisa entender que o estresse, que esse caminho dessa falta de tempo, que por vezes até nos preocupa de ter mais atividade com menos tempo, é necessário que a gente aprenda a ter uma harpa na mão, sorrir mais e atacar menos. Oh, aleluia. Glória a Deus. A lança na mão de Saul diz que Saul estava pronto para matar. Por sua vez, a harpa na mão de Davi diz que o coração de Davi estava pronto para amar. É uma reunião de líderes e eu preciso ser profético. Aleluia. Quantos que caminham no meio das multidões, mas o assentar numa cadeira, o ter uma credencial diferente, uma postura diferente, uma posição diferente, é como se desse uma lança na mão dele. Eu conheço, depois de alguns anos de existência, eu conheço alguns que é uma mudança extremamente radical. O antes e o depois é muito vivo, porque aquela dócil pessoa, carinhosa, de palavras sábias e de um temperamento bastante controlado, de repente numa cadeira, torna-se alguém com uma lança na mão. É um risco até da gente chegar perto. De falar então, um risco ainda muito maior. Saul se tornou um homem egoísta, só pensava em si mesmo, jamais pensou nos outros, porque o seu desejo era só de matar. O que diz a Bíblia? Maldito o homem que comer o pão antes de anoitecer, para que se vingue dos seus inimigos.
Olha isso. Jonatas, filho de Saul, sem saber do juramento do pai, no fragor da batalha, tomou um favo de mel, e isso fez brilhar os seus olhos. O povo fez saber a Jonatas o juramento de seu pai, e ele disse: meu pai turbou toda a terra. À noite, Saul mandou executar o próprio filho, pois havia-lhe desobedecido de um juramento louco e arbitrário. Saul não pensou nem no filho, pensaria no povo? Deus nos deu uma posição, se eu puder usar essa expressão. No meio das multidões Ele nos chamou. Pode que alguns de nós nos preparamos. Você, antes de ser chamado, foi a uma faculdade, foi a um instituto, fez os seus cursos, tem os seus certificados, se preparou, mas só se assenta numa cadeira para liderar se Jesus lhe chamou para isso. E pode que alguns não tenham tudo isso, mas se assentou numa cadeira para liderar, porque Jesus lhe chamou para isso. Então Ele não te chamou para matar, Ele não te chamou para ter uma lança na mão, Ele lhe chamou para ter uma arma e transmitir alegria àqueles que estão sob o nosso cuidado. Olha as palavras de Saul. Resolve matar o próprio filho. Em 1 Samuel 14:39, porque vive o Senhor que salva Israel, que, ainda que seja o meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Um voto arbitrário, egoísta. Davi se tornou o melhor soldado de Saul. Durante todo o período em que serviu Saul, simplesmente serviu para defender o seu líder. Prova é que quando ele teve a oportunidade, Saul dormindo numa caverna, ele simplesmente cortou um pedaço da gola do vestido que ele vestia, para depois mostrar: eu tive você na mão, poderia ter matado, cortado o teu pescoço, não fiz isso para lhe proteger. Mas o Saul, 1 Samuel 19, 9 e 10. Porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa e tendo na mão a sua lança, e tangendo Davi com a mão o instrumento de música, e procurava Saul encravar a Davi na parede. Porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Numa ocasião, Saul com a sua lança matou 85 sacerdotes. Homens, mulheres, meninos. Já Davi dava vida pelo seu povo. Cuidava das ovelhas e não as deixou à própria sorte. Ajuntou quase 600 homens amargurados de espírito, fez deles um poderoso exército. Amou a nação como um grande líder, e mesmo que as pessoas falavam em apedrejá-lo, jamais ele deixou de amar o povo. A pergunta que eu faço a você, meu querido líder: as pessoas são alvas do seu amor? Você se identifica com Saul ou com Davi? Porque numa cadeira liderando, e se assentar e ter Saul como referência, é ter uma lança na mão esperando a oportunidade de matar o seu opressor, matar o seu opositor, ao passo que Davi, assentado no trono, também tinha uma harpa e transmitia alegria àqueles que estavam ao seu redor. O que diz a Bíblia? Quando um justo governa, quando um justo lidera, o povo se alegra. Aleluia. Davi tratava as pessoas com extremo respeito.
não usava as oportunidades que tinha para atacar ou desabafar. Ele cuidou de Jonatas, filho de Saul, chegou a ser chamado de um amigo mais chegado que um irmão. Permaneceu leal a Saul, mesmo quando Saul tornou-se louco. Ele investiu na vida desses homens amargurados, endividados, e ajudou eles, fez deles um exército. E por fim, a cereja do bolo, se assenta ao trono e faz a célebre pergunta: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Então Ziba respondeu ao rei: sim, tenho um filho, escondido, distante, lá em Lodebar, aleijado de ambos os pés. Então Davi disse: não temas, porque eu vou usar de bondade para com ele. Vou usar de bondade para contigo, disse a Mefibosete. Te restituirei todas as terras de Saul, e tu comerás o pão sempre à minha mesa, para honrar o que eu recebi do seu pai. Por mais que o pai com uma lança na mão queria matá-lo, mas ele usava de misericórdia, porque o seu coração estava cheio de gratidão. Saul trocou o cetro pela lança, um ministério só de ferir, só de machucar, uma liderança só de fazer os seus liderados viverem em guerra. Davi escolheu agir pela bondade, bendito é o nome do Senhor. A lança na mão de Saul fala de alguém odioso e mau. Por sua vez, a harpa na mão de Davi revela um adorador. Enquanto Saul procurava ferir e matar, Davi adorava a Deus. Uma arma ungida tem mais poder do que uma lança na mão de quem lidera. Aleluia. Bendito é o Senhor. Aleluia. Até os demônios eram expulsos com a harpa de Davi. Martinho Lutero expulsava os demônios com o seu inário. Aleluia. Quantos salmos Davi compôs com a sua harpa. Um adorador por excelência. Jesus nunca usou uma espada, mas tinha um coração alegre, que transmitia alegria onde ele estava. Em seus últimos momentos na terra, os algozes com lança para furar o seu lado, espada nas mãos, mas ele está cantando um hino. Oh, bendito é o Senhor, e o seu coração ainda é um coração perdoador. Saul, infeliz e atormentado, buscou a própria morte, o suicídio. Já dizia um ditado milenar: quem semeia vento, colhe tempestade. Inclusive isso é respaldado por versículos da Bíblia, a lei da semeadura e da colheita. Quem semeia na carne, colhe corrupção. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Saul morreu sem nenhuma autoridade, foi-se sem deixar saudade, morreu em pecado, terminou os seus dias de uma forma desastrosa e calamitosa. Sua morte foi como a sua vida, uma rebeldia contra a palavra de Deus. Davi morreu em ditosa velhice. 1 Crônicas 29, 26, 27 e 28. 1 Crônicas 29. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. 27. E foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 33. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória.
e fez o seu sucessor. Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Eu pergunto, o que você quer deixar de marcas no ministério que Jesus te deu? Na liderança que Ele te deu, qual é a marca que vai ficar? Eu conheci um diácono, estou parafraseando, na porta da igreja, que cuidava da igreja com tanto carinho, com tanto zelo. Aquele diácono já partiu, mas deixou um legado de zelo em quem chegava todos os dias na porta da igreja, era cumprimentado com carinho. Eu conheci um pastor que cuidou do rebanho com tanto zelo, com tanto carinho, muitas almas encaminhou ao Senhor. Por outro lado, aqueles que usaram as lanças, hoje a gente tem que abrir os gabinetes para socorrer corações feridos, amargurados. Esses dias alguém estendeu uma mesa e uma cadeira num calçadão de uma grande cidade e colocou uma placa: se você foi magoado dentro de uma igreja, se assente aqui. Tinha filas de pessoas para ser atendidas por aquela pessoa que se prontificou a ouvi-los. Eu venho esta tarde como um profeta de Deus. Deus nos chamou para fazer o bem. Deus nos chamou para fazer o bem. Não é essa arma aqui que nos dá direito de atacar, de agredir, de ofender. Pelo contrário, a Bíblia diz que se o teu irmão te ofendeu, é você que vai até ele, você vai lá e pede perdão para ele, nem dizima, nem oferta, enquanto você não se consertar com ele. É a orientação da Bíblia. Tamanho o valor que Deus dá àqueles que terão um instrumento como harpa na sua mão. Até hoje Davi é lembrado pela nação e pelo mundo inteiro. O próprio Cristo é reconhecido como alguém que foi chamado através do reinado de Davi. Um homem cheio de demônios tem sempre uma lança na mão, mas um homem cheio do Espírito Santo tem sempre uma harpa nas suas mãos. É tão sério isso, que a Bíblia diz que os anjos nos céus possuem harpas nas mãos, e lá nos céus é um lugar de extrema alegria. Lá não tem lança, lá só tem harpa, só tem alegria. Aleluia. Um adorador, ele é feliz, e Deus está procurando a quem entregar a harpa da alegria. Ser chamado por Deus para uma atividade, ser chamado por Deus para um trabalho, para uma função, talvez seja na terra, e eu uso essa palavra talvez, não pela dúvida que tenho, mas talvez pelo conceito do público que tem me ouvindo aqui, talvez seja no conceito humano, algo assim desprezível. Então, eu não tenho muito o que fazer, o pastor me chamou para me dar uma tarefa. Mas se você soubesse o que é o teu trabalho no reino, se você conseguisse entender qual é a tua atividade no reino, jogava fora a sua lança e abraçava a sua harpa, e a partir de agora o seu coração se encheria de alegria em servir. Esteja em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Aleluia. 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 Eu fico imaginando o gozo do coração de cada um desses chamados por Deus e com essa harpa na mão,
para espalhar alegria no trabalho que você faz, no seu ambiente de estudo, de trabalho, ou na igreja que você serve. Esta cidade, hoje nós temos a honra, e perdoe-me citá-lo aqui mais uma vez, o nosso prefeito que veio aqui com uma missão, a nosso convite. Mas hoje Toledo é uma cidade abençoada, porque tem tocadores de harpa dentro dela. Eu conheço esse estado inteiro. Tem cidade que a gente entra pelo portal dela, você não vê a hora de sair do outro lado. Essa cidade é o que é, porque aqui tem quem tem harpa nas mãos. Aqui a gente não precisa de guerra, aqui a gente precisa só adorar a Deus. E esta igreja está orando para Toledo se prostrar aos pés de Jesus e adorá-lo, para que esta cidade se prostre aos pés dele e o adore, para que essa cidade se prostre aos pés dele e lhe adore. Bendito é o nome do Senhor, e eu creio que isto vai acontecer, porque Deus tem um compromisso com os adoradores. Ele tira o Davi lá do meio das ovelhas e faz assentar no trono, exatamente porque sabia o coração. Pastor, mas o Davi errou igual eu, e você erra também. É a maior prova de que a Bíblia é perfeita, porque mostra as falhas e os erros também. Todavia isso não o desqualificou. Quando ele se prostrou aos pés do Senhor, gritando: Deus, tem misericórdia de mim, não retire de mim o teu Espírito Santo, torne a dar-me a alegria da tua salvação, me mantém com o espírito reto. A Bíblia mostra o cuidado de Deus e o zelo de Deus em restaurar a sua sorte. Feche os seus olhos, lança a mão da harpa e comece a adorá-lo. Esse sentimento de desistência ministerial, ele vai desaparecer. Isso não provém de Deus. Deixa eu ser um profeta para a tua vida. Possivelmente a última reunião que eu vou participar não será, porque Deus está recebendo a sua adoração, o seu louvor. Vem coisa grande por aí, vem coisa nova por aí. Está escrito na Bíblia: eis que farei uma coisa nova, e eu quero profetizar isso para a sua vida. Vem coisa nova, coisa grande, porque Deus tem um compromisso com os adoradores. Será que é possível segurar a mão de alguém que está ao seu lado? Eu estou procurando ser prático, mas muito claro, porque entendo que esse pão quente do céu aqui é algo que a gente precisava se alimentar na tarde de hoje. Segura a mão desse crente, e se achar que deve, antes da gente orar, diga para ele. Se está com uma lança na mão, solta ela, pega a harpa. Se a lança está na tua mão, joga ela. A partir de hoje, essa lança não fará mais parte do seu ministério. A partir de hoje, é a harpa que vai fazer parte da sua vida ministerial. A partir de hoje, é a harpa que vai fazer parte da sua vida ministerial. Deixa eu lhe dizer, deixa a vingança com Deus, deixa a justiça com Deus. Quem se encarrega de justificar o adorador é o próprio Deus. Você não precisa se preocupar, é Deus que peleja pela sua causa. Bendito é o nome do Senhor. Querido Deus e maravilhoso Pai que estás nos céus, em nome de Jesus teu Filho, e para a glória do teu nome que é precioso, eu mais uma vez entro em tua santa presença em oração, e como a minha alma se alegra, porque o Senhor é testemunha da revelação desta palavra durante a semana, e o quanto hoje eu busquei uma outra possibilidade, até em textos de intimidade, até em textos extremamente íntimos da gente, mas o Senhor não permitiu, porque a tua voz precisava ecoar aqui, e o que o Senhor precisava falar conosco era exatamente isso. Sairemos deste lugar com a alma leve, sairemos deste lugar
lugar felizes, sairemos deste lugar com alegria para te servir. Estamos trocando a lança pela harpa, estamos trocando a lança pela harpa, estamos trocando a lança pela harpa, e vem um tempo de adoração. Os demônios baterão em retirada, e o Senhor que projetou um tempo de glória estabelecerá nesta cidade. Toledo vai reconhecer o teu senhorio, esta cidade reconhecerá o teu senhorio, porque o Senhor tem dentro dela milhares de pessoas que têm nas mãos uma harpa e que lhe adora, uma harpa e te glorifica. Então nos ajude, Pai, nos ajude, é o pedido que faz a minha alma, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém.